Campina Grande, sexta-feira, 14 de março. Hoje celebra-se o Dia do Vendedor de Livros e o Dia Nacional da Poesia. A propósito, você já consultou, você já adquiriu, você já comprou o Livro dos Livros? Então busque, procure. O Livro dos Livros é as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. E nesse dia do Vendedor do Livro, espero que você adquira um exemplar das Escrituras Sagradas. Foi Jesus quem disse: examinai as Escrituras Sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Portanto, nesse dia do vendedor do livro, faço esse conselho, dou esse conselho para você adquirir o livro dos livros. Logo mais estaremos ouvindo outra vez a palavra de Deus ministrada por este que vos fala, e você terá a oportunidade de ouvir também o reverendo Hernandes Dias Lopes. Sem perda de tempo, quero deixá-los com a palavra ministrada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. O mundo está encharcado de desesperança. Há muitas pessoas que não suportam o peso da própria vida. Há aqueles que entopem suas veias de drogas. Há outros que mergulham de cabeça no alcoolismo. Há muitos que chegam ao ponto de pular e saltar no abismo do próprio suicídio, ceifando a sua vida. A esperança não está no dinheiro. Há muitos homens ricos que estão desesperados. A esperança não está na sua saúde. Há muitas pessoas vendendo saúde e completamente rendidas ao desespero. A esperança está em Deus. Só Ele pode trazer esperança para o seu coração. O salmista disse: espera, ó minha alma, silenciosamente no Senhor, porque dele vem a minha salvação. Ele é o meu alto refúgio. Aqueles que esperam nos homens se decepcionam. Aqueles que põem a sua esperança na riqueza se frustram. Aqueles que põem a sua esperança nos homens, nos poderosos deste mundo, fracassam. Se você colocar a sua esperança em Deus, você triunfará diante das grandes adversidades da vida. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil no seu coração, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho. Talvez você esteja lidando com uma doença incurável, um problema financeiro severo, uma crise familiar sem precedentes. Quando você olha ao seu redor, você não vê saída. Quando você olha para dentro de você, você não vê esperança. Mas se você colocar seus olhos em Deus, nele está a esperança. Ele tem resposta para você. Ele tem saída para você. Ele pode ser o refúgio do seu coração, a âncora para a sua alma. Capítulo 6 de Oséias, são 11 versículos. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã,
e como orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati, pelos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os teus juízos sairá como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles traspassaram o concerto como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade calcada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Agradeçamos a Deus por esse momento, quando nós subimos à sua casa, e o salmista no Salmo 122 assim se expressou, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, como nós aqui estamos nessa noite. Pai, obrigado por esse momento, quando nós subimos à tua casa e abrimos o teu livro santo, a tua palavra, para nos debruçarmos diante desse estudo e deste ensinamento a despeito do livro do profeta Oséias. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que subiram à tua casa nessa noite. E também te pedimos que agora o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento, bem como aqueles que estão extensivamente nos assistindo através do nosso canal do YouTube. Fala ao nosso coração e nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos têm uma bondade, podem sentar. Meus irmãos, nós estamos estudando já há algumas semanas o livro de Amós, de Oséias, e é importante nós analisarmos hoje esse capítulo 6 do livro do profeta Oséias, que tem como título, durante essa série, Amor Incondicional. Hoje nós estaremos falando sobre um chamado ao arrependimento e a denúncia da hipocrisia. E eu queria, meus irmãos, no iniciozinho desse nosso estudo, deixar como introdução, para que você acompanhe comigo esse raciocínio. Você imagine uma pessoa que finge que ama a outra, ou ao marido, porém a pessoa a quem ele se declara que ama não sente sinceridade nas palavras, nos gestos ou nas ações. A gente fica o quê? Decepcionado. Principalmente quando a gente percebe que aquela pessoa que declara que nos ama, ela não está falando sinceramente. Então, meus irmãos, foi esse o comportamento do povo para com o nosso Deus. Lembrando que ele usou o profeta Oséias para ilustrar a infidelidade do povo, pelo fato do profeta Oséias ter se envolvido com uma mulher prostituta. E ali está a lição, né, de Israel em relação ao seu relacionamento com Deus. Então, quando a gente imagina e a gente sente que alguém está tendo esse tipo de comportamento, que finge que nos ama, a gente se sente triste e decepcionado, porque nós nos sentimos enganados, não é verdade? Não sei se você já tiver essa experiência, mas eu já tive, né, com algumas pessoas. E geralmente a pessoa despreza aquele que tentou nos enganar
ou fingir hipocritamente que nos ama, ou que nos amou, que nos tem amado. Então, a tendência é desprezar essa pessoa. Porém, no texto que nós vamos estudar hoje, a reação de Deus em relação a Israel foi bem diferente. Agora, sabe por causa de quê? Por causa do seu imensurável amor. Deus ama, independente do homem amá-lo, ou do homem buscá-lo, do homem procurá-lo. Ele nos ama. Aliás, a Bíblia nos diz que Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não importa o comportamento moral do indivíduo, ele pode ser o pior pecador que você possa imaginar, mas Deus amou ao ponto de enviar o seu Filho Jesus Cristo. Então esse amor de Deus não faz acepção de pessoas, mesmo ele sentindo que muitos, como ele também nos diz em sua palavra, este povo me honra só de lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, nesse estudo de hoje, Deus chama o povo ao arrependimento, agora provando quanto a hipocrisia deles foram demonstrada pelo fato deles terem dado as costas a Deus e agirem hipocritamente. Então vamos aos nossos versículos para que nós possamos entender o verdadeiro significado, sentido das palavras que o profeta Oséias usa dos versos 1 até o versículo 11. No verso 1 ele diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Neste versículo aqui nós encontramos o verbo vir conjugado no imperativo, vinde. Lembra-se que Jesus disse também: vinde a mim todos vós. Então o verbo vir está conjugado no imperativo. Agora, por que ele está dizendo assim, vinde e tornemos para o Senhor? Porque Ele despedaçou a nós e nos sarará, fez a ferida e a ligará. É que Deus estava tentando mostrar ao povo o quanto eles precisavam de, a gente diz na gíria popular, cair a ficha, eles caíram em si, como o filho pródigo, quando estava distante do seu pai, naquela miséria. Diz o texto sagrado que ele, caindo em si, pensou consigo mesmo: eu irei, voltarei e direi ao meu pai: pai, pequei contra os céus e a terra, já não sou digno de ser tratado teu filho, mas recebe-me como um dos teus jornaleiros. Então esse apelo que é feito através do profeta Oséias, vinde e tornemos ao Senhor, é extensivo não apenas ao povão, mas inclusive aos sacerdotes, porque eles estavam necessitados, todos eles, não só o povo, mas também os líderes, de uma atitude de arrependimento. E somente poderia acontecer o arrependimento se o povo sentisse desejosos de voltar ou reatar a comunhão com Deus. E aí, havendo isso, automaticamente haveria reconciliação, o que eles simplesmente não levaram muito a sério, porque eles haviam se prostituído com os ídolos, demonstraram ou devotaram amor aos ídolos e desprezaram a Deus. Então, esse primeiro versículo é uma convocação, é um apelo do próprio Deus, chamando o povo a uma atitude de arrependimento. No verso 2, diz o texto: depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele, conforme está lá no verso 2, que nós já lemos. Então este versículo aqui, ele tem alguma coisa relacionada àquilo que Jesus fez ao morrer lá na cruz, ter sido sepultado e haver ressuscitado ao terceiro dia. Nós vemos aqui, meus irmãos, neste versículo, é uma predição profética lá no Velho Testamento, no livro do profeta Oséias, a despeito de Jesus, que haveria de morrer e ser sepultado e ao terceiro dia ressuscitaria. Por isso que o texto diz aqui, depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará
e viveremos diante dele. Quer dizer, havia uma expectativa do próprio Deus de que o povo voltasse, né? Caísse em si, reconhecesse o quanto eles precisavam de se reconciliarem, se voltarem para Deus. Este versículo também nos mostra, meus irmãos, que esse é o caminho que nós precisamos assumir diante do pecado, diante de alguma fraqueza. Nós precisamos de tomar uma atitude. Não devemos permanecer inertes diante de uma decisão que não vai depender de outra pessoa, mas vai depender unicamente, exclusivamente de você. Há certas coisas na vida da gente que os outros não podem fazer por a gente, mas somos nós que temos que tomar essa decisão. Então esta é a convocação. No versículo 3, nós encontramos aqui o Senhor falando através de Oséias para que o povo despertasse para realmente conhecerem, e nesse conhecimento de Deus continuassem progredindo, prosseguissem no conhecimento de Deus. Por isso que ele diz no verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia e como a chuva que rega a terra. Esse versículo é um despertamento para o que o pecador, no caso o povo, precisava de ter não apenas um conhecimento, mas um reconhecimento do que é viver diariamente na presença de Deus. Essa é a convocação, para que eles realmente vissem o quanto eles estavam distantes de Deus, porque abraçaram o amor aos ídolos e desprezaram o amor a Deus, e eles se voltassem. E aí ele usa aqui uma metáfora alegórica. Ele usa como a água e a chuva. Olha o que é que ele diz aqui no verso 3: como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Havia chuvas seródias, que eram as primeiras chuvas que eram derramadas sobre o solo para que a semente fosse fertilizada. E as temporãs eram as chuvas da colheita. E eles precisavam das chuvas seródias, numa linguagem figurativa, para que a semente da palavra voltasse realmente a germinar e dar frutos, para que lá na frente eles pudessem colher esses frutos que eram dignos de arrependimento, de reconciliação, de confissão de pecados. Então, comparados como acontecimentos da natureza, eles são comparados quanto ao comportamento do povo, incluindo os sacerdotes. Repito, não havia mudado, o povo não havia mudado absolutamente em nada. Eles só estavam mantendo uma aparência. E assim como a chuva vinha e era passageira, assim eles estavam tendo um comportamento para com Deus, sem compromisso. Irmãos, ninguém mesmo consegue viver uma vida fingida diante de Deus. Ninguém, nem o mais sábio do homem que possa existir, ele pode viver uma vida de fingimento para com Deus. O marido pode fingir que ama a esposa pode fingir que ama o marido, os filhos, os pais os filhos, os amigos, seja quem for, mas diante de Deus ninguém pode. E Deus estava vendo que havia um fingimento. Aquele povo estava fingindo que amava a Deus. Assim, meus irmãos, há muitos cristãos que muitas vezes querem causar uma impressão à comunidade que é uma pessoa boa, que é uma pessoa religiosa, que é um bom pai de família, que é um bom cidadão, e no fundo, no íntimo, aquilo não passa de uma máscara, é uma maquiagem, é um fingimento. No verso 4, observe que ele diz: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Ele usa aqui outra metáfora, né? Como a alva, chuva que cai sobre a relva. Em outras palavras, o Senhor lamenta dizendo: a qualidade de vida que vocês estão vivendo, elas diante de mim
são temporárias. São temporárias. E são transitórias. Porque vocês não estão vivendo uma vida real. Vocês estão vivendo uma vida é uma farsa, é um sofisma. Sabe, irmãos, tem muita gente que finge que é crente. E às vezes, com o passar do tempo, revelam que não tinha nada de convertido, não é? Porque eles revelam isso através do seu testemunho. Ao contrário do amor divino e da aliança que ele havia firmado com o povo, era um contraste por causa da infidelidade por parte do povo. Por causa da infidelidade. Eles não estavam levando a sério nem em conta a fidelidade que Deus tinha para com o povo. Eles não estavam levando isso a sério. Então, esse tema do estudo de hoje, um chamado ao arrependimento e a denúncia da hipocrisia, era para que todos os judeus, através da lição que o Senhor estava dando e aplicando a toda a nação, em toda a casa de Israel, a despeito dele ter se envolvido com uma mulher prostituta, casou-se com uma mulher prostituta e mesmo assim ela sendo infiel, ele demonstrou amor para com ela. Então a infidelidade do povo não tinha diferença desta lição que o Senhor havia deixado para o povo. Lá no capítulo 13 do livro de Oséias, versículo 3, ele usa essa mesma metáfora. Ele usa essa mesma alegoria, no capítulo 13, versículo 3. Por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o folhelho que a tempestade lança da eira e como a fumaça da chaminé. É algo que passa, como uma nuvem que passa. Então era esse tipo de comportamento que o povo estava querendo tentar agradar a Deus. No versículo 5, então ele está dizendo aqui que o amor deles era passageiro, como a cerração, como uma nuvem que passa. No versículo 5, ele diz: por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Ele usa aqui novamente outra metáfora. Ele usa essa linguagem figurativa. Por exemplo, irmãos, a gente sabe que quando o dia nasce, o sol vai despontando e os raios vão iluminando os céus, né? Vai trazendo luz para destruir, para desfazer, para expulsar, né? As trevas que passaram a noite na escuridão. As trevas que eu digo, o mundo, né? Então, a gente está agora anoitecendo aqui em nossa cidade, em todo o Nordeste, em todo o nosso continente. Está anoitecendo. Mas amanhã, a partir logo no início do dia, às 5 horas, o sol vai começar a surgir. Então, ele vai iluminar para que as trevas possam ser afugentadas. Em outras palavras, ele está usando aqui essa linguagem figurativa, semelhante ao sol que se ergue no horizonte para dissipar as trevas da densa noite. Assim, a justiça divina se manifesta e se esclarece, tudo fica muito claro. É quando ele diz aqui: vocês não têm como esconder nada, absolutamente nada diante dos meus olhos. Lembra-nos essa citação aqui de Oséias, no versículo 5, o que está escrito no Salmo 139, que é o meu salmo predileto. Não é que os demais não sejam, mas eu me inspiro muito neste salmo. Em meio às palavras do salmista, ele diz lá: as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Ou seja, tanto faz eu estar em plena luz do dia e Deus me vê com toda a nitidez, como se eu estivesse em plenas trevas, de não enxergar nem um palmo à frente do meu nariz. Ele me vê tão nítida e tão perfeitamente, como se estivesse em plena luz do dia. Então, o que alguém esteja fazendo alguma coisa escondida, não haja com tanta ingenuidade, não seja tão ingênuo. É isso que esse versículo 5 está tratando com relação ao comportamento do povo. No versículo 6, ele diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais
do que holocaustos. O Senhor está dizendo, meus irmãos, nessas palavras aqui: eu não quero sacrifícios, antes quero amor e fidelidade. Amor e fidelidade. É isso que o Senhor requer de nós, de mim, de você, como estava requerendo do povo. Eu quero é que vocês me conheçam e reconheçam que eu sou santo e andem na minha presença. Sejam sinceros e fiéis. O que é que diz lá no Salmo 101, versículo 6? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. E o que me serve, e o que anda na minha presença, esse é o que vai me servir. Era isso que o povo estava precisando realmente reconhecer e pensar de modo diferente. Queria lembrar a vocês uma experiência que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 e 23, quando Deus disse para Samuel, para o rei Saul, que ele era para dizimar todos os amalequitas, que os amalequitas eram arqui-inimigos de Deus, arqui-inimigo de Israel, arqui-inimigo do povo. E aí Deus havia falado através do profeta Samuel que ele era para destruir todos os amalequitas, não deixasse ninguém vivo, não deixasse nenhum vivo, inclusive as crianças também fossem mortas. Aí alguém pode até dizer assim: que Deus é esse que manda matar as crianças? Meus irmãos, aquelas crianças, desde pequenininha, como hoje o Hamas, o Hezbollah, desde que elas são ensinadas, desde a mais tenra idade, a odiar Israel, e só adotar e só adorar a Alá, e não a Deus o Criador. Então isso é uma ação anti-Deus, antissemita, antissemitismo, e por isso que aquelas crianças deveriam também ser dizimadas, deveriam ser aniquiladas, porque quando elas crescessem, elas iam fazer o que nós vimos agora no dia 7 de outubro do ano passado, de 2023, desculpem, o que foi a chacina que cometeram, os terroristas cometeram contra civis inocentes. O que mais sensibilizou nesses últimos dias foi a família Bibas, Shiri Bibas, e os seus 2 filhos, 2 crianças, uma com 9 meses que foi sequestrada e a outra com 4 anos, e elas foram barbaramente trucidadas, mortas, esquartejadas. A família Bibas ficou como símbolo do holocausto, podemos dizer, o segundo holocausto que ocorreu no dia 7 de outubro de 2023. Então, aquelas crianças, elas quando cresciam, elas tinham o mesmo comportamento dos adultos. Por isso que Deus mandou que Samuel trouxesse aquela ordem para Saul. E sabe o que é que Saul fez? Ele ouviu o conselho dos anciãos, poupou o melhor do gado, poupou as crianças, poupou o Agagita, Agag. E quando Samuel chegou para saber se ele tinha executado toda aquela ordem que o Senhor havia dado, Samuel disse assim para Saul: eu estou ouvindo o mugido do gado e o chocalho do gado. O que isso representa? É que os anciãos mandaram que eu poupasse o melhor do gado. Aquele gado que os amalequitas tinham era para servir e oferecer como holocaustos aos deuses pagãos. E aí os anciãos recomendaram que Saul deixasse aquele gado vivo para sacrificarem aqueles animais para Deus. Ora, os animais eram já criados com essa finalidade de serem sacrificados para os ídolos, para os deuses pagãos. E o Senhor nos diz em sua palavra: a minha glória não darei a outrem. E então ele disse: olha, eu poupei o melhor do gado e também o rei Agag e o Agagita. Aí foi quando o Senhor chegou para Samuel e deu esta palavra dura. Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra, a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, porque o pecado da desobediência, da rebelião, é comparado ao pecado da feitiçaria e da idolatria. E era exatamente isso que o povo estava fazendo. Por isso que a palavra de Deus foi dura, conforme vemos aqui no versículo 6, porque eu quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos.
E a gente, irmão, sabe do resto da história? O rei Saul poupou o rei Agag. Esse rei Agag, ele gerou filhos. E esses filhos que ele gerou, lá na frente, o que era para o rei Saul ter feito, de ter aniquilado todos os amalequitas e poupou o rei Agag, lá na frente, nos dias da rainha Ester, sabe quem era descendente de Agag, rei dos amalequitas? Amã. E o que foi que Amã planejou? Destruir todos os judeus, matar todos os israelitas. Ele fez até uma forca para Mardoqueu, que era tio da rainha Ester. Mas depois que a rainha Ester descobriu toda a trama, porque Deus não ia de maneira nenhuma permitir que o seu povo fosse destruído, ficou claro que o que Israel era para ter feito através do rei Saul, em destruir todos os amalequitas, lá na frente, uma semente que ficou no caso do rei Agag, o Agagita, por pouco Israel não foi destruído. Desejamos a todos um dia abençoado, um final de semana debaixo das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá à igreja mais próxima da sua casa. Se você reside em Campina Grande e quiser fazer-nos uma visita, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho. Nós temos escola bíblica dominical aos domingos às 9 horas, culto divino às 18 horas, às terças-feiras, culto de oração pela família e às quintas-feiras, estudo bíblico. Venha estudar a palavra de Deus conosco. Desejo a todos um dia abençoado e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.